Bem-vindos a mais um episódio do Lu Podcast, onde a conversa é verdadeira e rola livre, leve e solta. Hoje a conversa é com a Michele, uma mulher empreendedora. Ela tem uma loja de alianças, ela é missionária e terapeuta cristã. Michele, bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente hoje como é conciliar as atividades de tantos papéis que nós mulheres temos nesse mundo caótico. Olá, Lu, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Tô me sentindo muito honrada por participar desse podcast, né? O Lu Podcast. Então vamos lá, né, gente? Eu sou a Michele, tenho aí 26 anos, fazer 27, sou casada e tenho uma loja de alianças, sou psicanalista, sou cristã, pregadora. É muita coisa, né? Parece que é loucura, né? Muita coisa. Mas, Lu, eu aconselho, assim, tudo com muita rotina e muita excelência. Eu coloco Deus na frente de tudo. Eu acredito, assim, que a fé é o que não deixa as coisas caírem do seu lugar. Eu coloco tudo no seu devido lugar. Até 5 anos atrás, eu não tinha nada. Não tinha casamento, família, loja, não era formada, não tinha nenhuma especialização. E em 5 anos, tudo virou na minha vida. Foi o momento que eu decidi sair do sofá, parar de procrastinar e decidi que a partir daquele momento eu não seria mais a mesma pessoa. Foi onde Deus ele criou um norte na minha vida. Foi onde eu criei identidade. Foi onde eu comecei a ter zelo pelas coisas. E hoje eu entendo que dá pra você ser um pouquinho de tudo. Peraí, então, excelência. calma aí. Você fala 5 anos atrás. Isso. Então você tinha uns 21 anos, assim. Isso. Tá. E aí, como que era a sua vida até os 21 anos? E o que aconteceu para dar essa virada de chave, essa reviravolta na sua vida? Qual foi o momento? Você consegue identificar o momento que fala assim, opa, algo de errado está acontecendo e eu preciso mudar? Sim. Eu vim de um lar muito disfuncional. Eu acredito que 80% dos brasileiros, ele vem de um lar disfuncional. Ele já vem com a carga hereditária predestinada ao fracasso. Aquela criança que já vem fruto de uma relação abusiva, aquela criança que já vem de um lar totalmente disfuncional sobre a mente, sobre o coração, sobre a maternidade. Então, eu fui essa estatística por muito tempo na minha vida. Então, eu vim de um lar que fui criada por vó. Não tive a presença paterna, materna. Então, eu vim com uma disfunção, com uma linha de pensamento totalmente ao contrária daquilo que as pessoas induziam sobre mim. Então, eu acreditava que eu não era apta para o sucesso. Eu acreditava que estudar não era bom para mim. Então, passar a maioria do tempo dormindo para mim Era sucesso. Era sucesso. Eu estava confortável. Só que eu entendi que o conforto, por muito tempo, me levou a um nível de pobreza tão grande que eu comecei a desenvolver ansiedade. Só que era aquela ansiedade sistemática, oculta, escondida, que você sente, mas você não reconhece. E aonde o tempo foi passando, e algo tão assim interessante, Lu, é que eu comecei a ser cristã com 12 anos de idade. Então estava colocado na fé, só que a fé não estava colocada em mim. Eu ia para a igreja, só que eu era apenas uma plateia. Eu não era parte daquilo. E quando eu tive esse despertar, que eu falo assim, que não é só um despertar financeiro, social, mas também um despertar espiritual. Porque eu acredito muito nesse sistema. Que a nossa vida ela precisa caminhar esses dois lados, que é o emocional, o financeiro e o social. Se não tiver essa junção, nós fracassamos. E aí onde eu peguei aquilo ali, eu falei assim, eu tô vivendo uma paralisia de todas as áreas, financeira, emocional e social. Porque eu me anulava por conta de um trauma que não foi eu que gerei em mim mesmo. Que lindo. Você saiu da estatística. Eu saí. Eu era um número. Você era hoje um não sou número mais. e aí você virou e falou, não quero fazer mais parte dessa Não estatística. Quero tomar conta, quero tomar as rédeas da minha vida e eu vou fazer o meu sucesso, Sim. eu vou atrás. Tal. Exatamente. E essa foi a virada de chave, Foi. aos 21 anos. Aos 21 anos. Que eu entendi que realmente a minha vida mudou. Porque passamos a maioria do tempo assim, da nossa vida achando que nós estamos sendo felizes. Quando, na verdade, nós nos acostumamos com a dor. Acho que a grande maioria das pessoas que estão nesse conforto
Na verdade, elas estão se anestesiando Exato. de um trauma, de uma situação ruim, de um ambiente tóxico. E ali, eu ficar na internet o dia inteiro, ou dormir o dia inteiro, é muito legal, porque aí eu não convivo com os meus familiares, eu não preciso deparar com os meus problemas. Exato. Tal. Só que a vida não é isso, né? Não. E aí, ou então, né, as pessoas passam a semana na sofrência, no sofrimento, aí chega no final de semana, vão pro baile X, sei lá, vão pra balada, vão se anestesiar. Porque só no final de semana que dá pra fazer isso, dá pra ser feliz só no final de semana. Exato. E aí o resto do tempo, sendo que o bem-estar é estar no seu propósito, né? Exatamente. E exercer aquele propósito que alguns vão dizer que é o propósito de Deus, outros vão dizer que é o propósito da vida, outros vão dizer que é o dom, né, que é a missão e etc. Não importa, mas desde que você dê um sentido para a sua vida, Sim. né? E aí, como foi dar esse sentido para a vida? Dar esse sentido para minha vida, eu acho que foi navegar no meu inconsciente e quebrar aquele iceberg que se mantinha dentro de mim. Eu via só a ponta, e a ponta é o que me destruía, porque a minha visão era boa, era perfeita, era agradável, só que aquilo que eu sentia era verdadeiramente o que estava dando sentido à minha vida. Era o que estava te governando. É o que estava me governando. E foi exatamente isso. Eu dissipei todos os governos que tentava predominar minha mente, a minha vida, e falei assim, agora eu vou sair dessa sala de conforto. E na verdade o que eu falo pra todo mundo é que o que prende pessoas na mesma situação, no mesmo ciclo, é a síndrome do vitimismo. E o vitimismo tem predominado a mente de muitas mulheres que nasceram para brilhar. Você olha para algumas pessoas e você consegue enxergar as características de governo. Você consegue ver a autoridade, a eloquência, a voz. Você consegue ver a beleza. Você consegue ver a ajuda que elas recebem. Mas elas não conseguem se enxergar nisso porque elas se materializam em uma dor que foi causada nela e elas se assentam em uma cadeira de vítima e ali elas morrem naquela cadeira de vítima. E essa cadeira de vítima ela é apresentada para todo mundo. Todo mundo recebe uma cadeira de vítima. Sabe por quê? Todo mundo carrega uma dor. Todo mundo carrega um trauma. Todo mundo foi ferido em algum estágio da sua vida. Só que o problema não é a ferida que me causaram. O que vai nos salvar não é a forma que me feriram, mas é a forma que eu reajo à ferida. E quando eu entendi que aquela cadeira era confortável, mas me estava trazendo a síndrome do vitimismo, a coitadinha, a pobrezinha, a que foi ferida, a que foi abusada, a que foi deixada, a que sofreu uma traição, a que não teve pais presentes. E quando eu entendi que aqueles que me feriram inconscientemente, eu entendi que também Deus estavam feridos, né? também estava feridos. Porque queremos atribuir culpas. Sim. Para tentar camuflar a nossa impotência, a nossa procrastinação. Nós não queremos mudar e queremos distribuir culpados na nossa vida. Eu falei assim, essa cadeira não é para mim. Eu decido me levantar. E quando eu decidi me levantar, Deus se levantou comigo também. Era como se os olhassem para mim e falassem assim, né? A espiritualidade, a força. Eu só estava esperando você se levantar. Eu já tenho promessa, eu tenho norte, eu tenho direção. Michele, se levanta. Porque quando você se posicionar, tudo fará sentido para você. E foi isso que deu norte na minha vida. Quando eu entendi que eu não era a vítima do que me causaram, mas eu era o exemplo que eu me tornaria daqui em diante. E hoje eu consigo olhar para minha história, olhar para uma criança ferida que foi no passado, e entender que para centenas de pessoas que me acompanham, que vão nas palestras, que vão nos cultos, das ministrações para os pacientes, que hoje eu sou um exemplo. E que aquela vítima não existe mais. Aquela vítima está no lugar dela. Exatamente. Aonde aconteceu e tá tudo bem. Foi uma vítima da circunstância e tá tudo bem. Exatamente. Né? Ficou ali. E agora você ressignificou tudo isso. Sim. Né? Porque a cadeira, a poltrona de vítima, ela é confortável. Muito. Ela é quentinha. Aqui eu vou ser vista. Tem muita gente que só consegue ser vista porque é vítima. Exatamente. Né? Mas é um papel que você não precisa escolher.
Exato. Existem outros papéis muito mais protagonistas, muito mais significativos na vida de uma pessoa, não só de uma mulher, mas de uma pessoa, sem gênero, né? Sim. Que vão fazer uma diferença muito maior. Exato. Né? E me fala uma coisa, aí aos 21 anos você decidiu levantar dessa poltrona confortável, quentinha, Muito. né? E aí Deus te deu toda essa força, porque dizem assim, né? Dá o passo que Deus bota o chão embaixo, Exato. né? Ele vai... Sim. É muita fé, né? E... quais foram, na prática, os passos que você fez? Agora, me dá uma cronologia, assim, tá, desse dia aconteceu, agora fui procurar um curso, resolvi não sei o quê, o que você fez? Exatamente. Eu falo assim pra todo mundo que me conhece, aqui pra você conhecer agora, né, acredito que você não me conhece, assim, literalmente, eu sou uma menina que sou feita de fé. Lu, eu acho que a fé, como a Bíblia diz que a fé, ela move montanhas, eu levo isso na prática. Então, desde que Cristo me encontrou, que Deus me encontrou, ele me salvou a minha vida, eu só tenho uma escolha, ter fé. Porque o não a gente já tem, né? Sim. A gente já tem o não, a gente já tem a incerteza da vida. E eu acho que o norte pra minha vida foi a fé. Eu tenho a plena convicção de aquilo que Deus liberou sobre a minha vida iria acontecer. Foi quando eu encontrei, assim, a paternidade de Deus. Eu fui criada sem pai, então aquilo teve um significado muito forte na minha vida. Então, por muito tempo eu enxergava Deus como um senhor e não como um pai. Eu delegava as coisas. Então, eu achava que aquilo não iria acontecer. É como uma criança pedir um doce para um pai na padaria, o pai sempre dizer não. Não tenho, não posso, você não pode. Então nós crescemos comparando Deus com aquele pai ausente, narcisista, controlador, que sempre diz não. Então eu acreditei que Deus era assim. Mas quando eu entendi que ter fé em Deus é reconhecer também a tua paternidade em perfeitas estações, por mais que a estação está nublada, o tempo está chuvoso, o tempo está muito ensolarado, eu consegui enxergar Deus, um Deus perfeito em todas as estações. Foi quando eu decidi. Interessante que quando eu decidi, foi uma época muito crucial na minha vida, porque eu estava conhecendo meu marido. Eu nunca me relacionei com homem nenhum, porque eu vim com 12 anos na igreja e a minha fé não permite a gente ter relacionamentos, né? A gente ter sexo fora do casamento. Então, eu fiz tudo certinho, porque eu sou muito intensa. Então, já que eu tô pra valer. Então, eu conheci meu marido na igreja, casei na igreja. Então, o início foi esse. Quando eu casei, quando eu entrei, assim, na realidade, quando eu tava na minha casa, quando eu cheguei, assim, eu falei assim, eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha no passado. Eu não posso ser uma repetição de ciclos. Eu quebrei um ciclo. Agora tudo tem que ser diferente na minha vida. Eu casei. Só que eu casei, eu já trabalhava, que eu ganhava dinheiro de algumas ministrações, de algumas palestras, só que não era suficiente para arcar com as nossas despesas. E olhando meu marido sobrecarregado, cansado, eu falei assim, eu preciso agir. Só que eu não tinha dinheiro, isso que é o mais louco, né? Eu não tinha dinheiro para estudar, e eu sempre gostei de estudar sobre a mente. Eu sempre eu pesquisava no Google, na internet, eu sempre lia muitos livros, só que não era suficiente para mim ter uma autoridade de atuação. E isso eu fui investigando, fui procurando, até onde eu encontrei, né, a escola que eu me formei, que é a TGJ, que é do professor Jair, né, um grande psicólogo, e eu entrei. E quando eu entrei, eu falei, Deus, eu só tenho uma vontade, crescer. Eu acho que Deus olhou do céu e falou assim, eu tenho uma grande vontade, que é te fazer crescer. Eu entrei no grupo do WhatsApp, eu lembro que tem aquelas mensagens que são mensagens de anúncio, clica e entre. Eu cliquei, sem ter R$1 no bolso. Cliquei, fiz todo o meu cadastro, mandei mensagem, era a única que mandava mensagem no grupo. Sabe aqueles grupos que tem 1000 pessoas e ninguém reage? Ninguém manda nada? E eu falei assim, eu quero me formar, eu quero me formar, porque eu falo assim que um psicólogo, ele não é 100% formado. Ele já nasce com aquilo. Porque a gente já nasce com um dom do amor. Porque um psicólogo, ele não é mantido em sua profissão só por métodos. Você tem que amar o que você faz. E eu sempre vi que eu fui uma pessoa que sempre amei cuidar de pessoas. Eu já era um psicólogo antes de ser um psicólogo, uma psicanalista antes de ser uma psicanalista, e isso é uma loucura, né? E eu falei assim, agora eu preciso ganhar pra isso. Porque eu ajudo tantas pessoas e eu preciso me profissionalizar. Foi quando eu entrei.
Quando eu entrei com tudo. Eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, era 3 horas da madrugada, eu tendo crise de ansiedade, eu tendo crise de pânico na minha mesa. Eu tinha apenas um celular, que era um Android na época, toda com a telinha quebrada. E eu entrando naquele grupo, eu mandando mensagem, chega uma mensagem automática, que seriam selecionados 5 vagas para ganhar o curso gratuito. E tinha mais de 1.000 pessoas no grupo. No nosso consciente, né, frágil, com crises existenciais, com autoestima baixa. Aí vem aquelas falas que você ouviu lá atrás, você não vale nada, quem você pensa que é? Exato. Aí você passa a duvidar, né? Você fala assim, ai, será que é pra mim isso aí? Exatamente, veio como um turbilhão, assim. É como se o nosso inconsciente começasse a ganhar nome, ganhar fala dentro de nós. Ele sabota, né? Ele sabota muito Ele a sabota. nossa mente. Ele pega o seu medinho ali e transforma num negócio enorme. Ao mesmo tempo que eu tinha muita fé, eu tinha muito medo. Não, isso não é pra você. Isso aqui é um jogo de marketing, ninguém vai ganhar, no final você vai ter que pagar do mesmo jeito. E naquele momento eu dobrei os meus joelhos. Existe o valor oculto, que depois vai vir o valor oculto. E eu com toda a fé, porque naquele momento, sabe quando você sente que algo muito bom vai te acontecer? E tem pessoas que têm essa perspectiva. Eu falo que isso é um despertar de Deus, não tem outra explicativa. Não tem outra narrativa. Eu sei que tem pessoas que acreditam em muitas patologias, em muitas crenças, mas eu acredito que Deus é o maior de todas elas. Deus é o governo que está acima de todas as coisas. Ele é, sabe, o líder maior? Ele é o CEO do mundo, ele que criou. Então essa voz que regia os meus dias em maior turbulência, era aquela guerra espiritual, era aquele confronto físico, emocional, não poder se abrir com ninguém, porque as pessoas sempre me enxergou como uma pessoa muito forte, e quando você se mascara disso, você sofre muito. Então eu sempre passei essa força pra todo mundo. A esposa perfeita, a filha perfeita, a ovelha perfeita, a ministra perfeita. Só que ninguém conhecia as nossas dores, mas Deus conhecia. É aí que a gente se engana. Quando ninguém vê, Deus vê. Quando ninguém enxerga, Deus enxerga. Dobrei os meus joelhos. Falei, Senhor, vai ficar 4 vagas livres, porque uma já vai ser preenchida por mim. Falei desse jeito. Eu quero estar nessa lista. Passou-se 15 dias. Chegou a mensagem no meu e-mail dizendo que foi aprovado a minha inscrição e que eu tinha ganhado 100% um curso grátis. De psicanálise. De psicanálise. Eu nunca imaginei. Só que eu sempre sonhei. E sempre coloquei diante a Deus. E Ele fez acontecer. Então, foi basicamente isso, a fé. Por isso que eu titulo fé. Porque eu não tinha e Deus fez acontecer. É aquele negócio, né? Esteja sempre preparado, porque coisas extraordinárias acontecem sempre em dias comuns. Exatamente. E eu estava Na verdade, preparada. assim, a gente tem que estar preparado. O cavalo está passando selado na sua frente, você tem que estar preparado para pular em cima dele, né? E pegar esse bonde. Que legal. E aí fez o curso, 2 anos e meio, né? Isso. 2 anos e meio. E aí fez estágio, rarará, Isso, tudo fiz aquela, tudo. Muito bom. E aí me fala uma coisa. Como é ter essa fé toda, linda, maravilhosa, e você se depara com as patologias da psicanálise, a mente, né? Exato. Existe uma dicotomia, existe uma contradição, às vezes, por exemplo, poxa, a minha vida toda eu entendi que isso poderia ser espiritual, mas pode ser mental. Exato. Pode ser, entendeu? Como é que faz essa divisão? Então, é um debate que já é tido aí há muitos anos, né? Existe até briga, né, entre os psicanalistas, os psicólogos, porque eles não nos dão esse direito de atuação pelo pouco tempo de estudo que nós temos e o maior tempo que eles têm de estudo, né? Só que eu acredito muito no poder da psicanálise. A psicanálise foi o método que o grande psicólogo Freud, ele criou lá no final do século XIX. Neurologista Freud, fantástico. Ele criou a psicanálise com um único intuito. Porque ele acredita que o autoconhecimento, ele pode te levar à cura. Só que a cura, ela é dada por um conhecimento próprio. O psicanalista, ele não tem o poder de curar ninguém, assim como o psicólogo não tem. Assim como o tratamento medicamentoso também não tem. A única coisa que tem um poder para te curar é o conhecimento. Você precisa conhecer as suas dores e de onde que elas estão saindo, para que você possa tocar na raiz e destruir aquela raiz. Então, eu acredito muito que a fé,
não exclui a psicanálise. Algumas pessoas que sim carregam a mente ignorante, o secretismo religioso, algumas pessoas que, de fato, não estudaram, né, a lei, não estudaram verdadeiramente a palavra de Deus, não conhece a Deus, que critica essa abordagem. Eu falo que a fé não exclui a dor. A fé não exclui a dor, mas a fé sustenta o processo que te levará à cura da sua dor. Então, por isso que eu acredito que a fé é muito importante no tratamento de alguém que foi diagnosticado com algum problema psicológico e emocional. Por isso que eu escolhi fazer a terapia cristã, porque eu fui curada por Deus através da psicanálise. Então, acredito que centenas de pessoas podem ser, ou milhares de pessoas, podem ser curadas também das suas dores através da fé. E mudar essa estatística. E né? mudar. Mudar esses números, porque exatamente, às vezes o fundamentalismo, né? Aquela pessoa muito como é que se fala a palavra? Que tem uma crença muito forte e não equilibra com outras coisas. Exato. A gente precisa entender que existem patologias emocionais, patologias mentais. Existe medicamento, inclusive, Sim. que tem que ser indicado quando necessário. E a fé, a espiritualidade, aonde você vai se apoiar, ela é um outro recurso fantástico. Exato. Né? É o que você falou. Ela talvez não vá resolver aquele assunto específico, mas ela vai te sustentar para você mesmo se resolver. Exato. Essa é a importância da fé, né? Em qualquer tipo de tratamento, seja de doença, câncer, qualquer enfermidade de estágio avançado. A fé, ela é absurda nos tratamentos. Isso já é debatido em mesas de grandes neurocientistas, que a fé, ela captura sentidos nosso inconsciente. Tem pessoas que estão em leitos de UTI que já está predisposto à morte. Os remédios vão ser encerrados, os aparelhos vão ser desligados, e através de uma palavra que é inserida para aquela mente. Porque a nossa mente, ela consegue ali, né, ter uma ação viva antes do óbito final, né, antes da execução, morreu, já era, ela ainda consegue ficar 10 minutos ativa. Então imagina aplicando uma vida ali. Imagina você aplicando uma profecia, um ato de fé. Aquela pessoa levanta na hora. Eu já tive pessoas que viveram isso da minha família. Está morto, desliga os aparelhos. E no último segundo alguém fala não. Porque enquanto houver vida, haverá esperança. Mas não é de uma matéria física, não é de uma ciência. Porque o médico falou, acabou, não pode fazer mais nada. E aquela pessoa ouvir, lá no seu cognitivo, lá na sua inconsciência, uma palavra, e ela levantar. E hoje está bem, vivendo. Então eu acredito que, Lu, a fé é extraordinária. Ela é muito maior do que a gente pensa. A gente fala... Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, Michele? Fé e ação, né? Fé e ação, eu concordo com oração, isso. né? Oração. Isso, ora e ação, exatamente. Vai pro seu corre. Exato. Vai pro seu corre, porque é o que você fez aos seus 21 anos. Você falou, eu preciso fazer o meu corre. Eu preciso mudar a minha vida. A sua fé te sustentou? Sim. Maravilha. Mas você não ficou no sofá sentado esperando que Deus te levasse tudo na mão e tal. Não é assim, a gente tem que fazer a nossa parte, trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? E aí, eu quero entender uma coisa, assim, já que a gente entrou nesse assunto, a religião, ela tem um viés que ela ajuda, e ela tem um viés que ela atrapalha. Sim. Você pode falar sobre isso? Quando que ela ajuda? Ajuda, a gente já percebeu que ajuda 99% do tempo. Sim. Na verdade, assim, religião e espiritualidade, a gente talvez tenha que diferenciar um pouco as coisas, né? A religião é o conjunto de regras para você exercer a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma coisa maior, né? Uma coisa que
que não tem regras, né? Uma coisa que é você com Deus. Você com o que você acreditar que é maior que tá aí, né? E aí eu quero entender quando que a religião ajuda e quando que a religião atrapalha. Eu acredito que quando a religião ajuda, eu falei, né? Acho que eu passei uns 20 minutinhos falando aqui de quando falando ajuda. de fé, de ajuda. Mas tem uma parte que é uma parte muito delicada de ser falada, que é quando a religião, ela atrapalha. Atrapalha muito o processo regenerativo da mente. A pessoa, ela entra, por exemplo, qualquer religião, seita, denominação, ela entra com o intuito que ela precisa de algo. Observa assim, quando a pessoa ela entra em uma fé, é porque ela sempre entra precisando. Sempre não tá bem, né? Não tá bem. Não tá bem. Ela quer uma visão do futuro, então ela coloca muito a sua expectativa naquilo. Ela nutre muito aquilo. E ela é ensinada de uma forma que é deles. Não tem, tipo assim, o Umbanda tem uma forma de ensinar, o Candomblé tem uma forma de ensinar, o catolicismo tem uma forma de ensinar, o evangélico tem uma forma de ensinar. São muitas doutrinas, e essas doutrinas elas se prolongam durante muitos anos. O cristianismo, só o cristianismo já tem aí mais de 2000 anos. Então você imagina 2000 anos aplicando uma fé na mente de um povo. Aí entra o quê? A psicologia. Aí entra a psicanálise, que é o método físico, porque é um método físico. É o método que trata o seu corpo, a sua mente. Aí pega essas pessoas que são criadas de uma forma 100% espiritual, que elas acham que Deus resolve tudo, que Deus faz tudo, aí aí dá um empate. Então tem essas pessoas que são as mais velhas. Eu acredito que o que está atrapalhando muito são as pessoas que vêm dessa mente privada, porque cria-se uma privativação espiritual, e elas acabam criando barreiras até mesmo para o cuidado. As pessoas acreditam que só loucos têm que ir no psicólogo. Elas acham que só pessoas que... Ou é falta de fé. Ou é falta de fé. Eu escuto muito isso quando eu tô... Hoje o meu maior público são adolescentes, né? Eu trato muito adolescente. A gente chega com um adolescente na cadeira, no consultório, no vídeo chamada, e a primeira abordagem que eles falam é: minha mãe me chamou de louca. O meu pai falou que eu tô louca. Só que aquela criança tá passando por uma fase de adaptação. Ela tá saindo da infância, entrando na juventude, então tem questões hormonais, tem questões psicológicas, emocionais, são coisas mínimas, são apenas faíscas. A fogueira nem pegou fogo ainda, ela vai pegar fogo lá na frente. Ainda vai. Só que você percebe que a retratativa que as pessoas colocam, o medo, é por isso que mais de 40% de cidadãos ainda não entraram para ter uma terapia. Porque eles acreditam que a terapia é pra louco. E muitas das vezes, eu como cristã não vou defender isso, muitas vezes a igreja acaba atrapalhando. Porque eu já ouvi de muitas tribunas que psicologia é pra louco. Que depressão é frescura. Que tá com depressão vai orar. Tá com depressão vai jejuar. Porque na Bíblia existe... tá acontecendo isso com você porque você não foi na missa no domingo. Exato. Tá acontecendo isso com você porque você não fez tal coisa, tal. Gente... né? Exatamente. Então, assim, a saúde mental, ela se restringe aos dogmas da religião. Sim. E não é aí, não é por aí. Não. Cada um tem os seus traumas, as suas crenças, os seus valores, as suas expectativas, os seus medos. E esses conflitos todos te afetam diariamente. Muito. E isso acaba introduzindo na mente do indivíduo que recebe essas palavras que realmente ele não precisa. Aí aquela dor se intensifica, leva um suicídio. Aí traz a culpa. Muita. Né? Porque fala assim, puxa, eu acho que eu não tenho fé suficiente, por isso que eu tô passando por isso. Exato. Eu não devo ser uma pessoa boa, porque senão... eu ando fazendo isso. Se culpa mais Exato. ainda. E uma mente culpada adoece muito mais. Porque abre a porta até para coisas muito piores, né? O tratamento, principalmente a terapia cristã, ela não foi feita para ser repreendida. Ela foi feita para ser escutada. A terapia significa isso. E a igreja precisa entender que nem tudo é para ser repreendido, e sim escutado. Tem dores de mulheres que sofrem, né, inclusive abordar esse assunto que é tão delicado, né? Quantas mulheres não sofrem uma vida inteira de agressão verbal, física, com homens narcisistas, ou até mesmo tem mulheres narcisistas também que predominam muito nessa área e levam a sua família a uma doença
Há doenças que são generalizadas dentro de si e que são levadas por gerações e gerações. Tudo isso por conta de piadas sem sentidos, né? Como, você é louco. Ninguém vai te suportar. Eu atendo gente que chega pra mim falando assim, a minha mãe falou que nem o psicólogo me entenderia. O meu pastor falou que o meu caso é tão sério que talvez é só uma sessão de campanha de libertação pra me libertar. E às vezes a pessoa só tá tratando de uma ansiedade, de uma bipolaridade, que é algo que, se você levar pra uma conversa ou estender um abraço, aquela pessoa já vai se sentir melhor. Porque às vezes, nem toda dor ela é grande, Lu. Só que dor não deixa de ser dor. Ela é sentida do mesmo jeito. É grande pra quem sente, né? Exatamente. É grande pra quem sente. Nem todo problema é drástico, mas não deixa de ser problema. E às vezes desvalorizar a dor do outro é o que faz doer mais. Quando a tua dor, ela não é entendida, quando a tua reclamação, ela não é acolhida, gera em você muitos outros problemas, porque você vai capturando as peças do quebra-cabeça do que te destruiu no teu passado. Aí você vai catando peça por peça, porque nenhuma dor, ela dói tanto porque foi causada hoje, mas porque foi lembrada do que feriu ontem. Então é isso que acontece. Você não chora incessantemente pela palavra que eu te falei hoje. Você chora incessantemente pela palavra que você ouviu ontem. Porque a gente não reage aos nossos problemas do presente com a capa do teu presente ou do teu futuro, mas com a capa que te colocaram no teu passado. Toda dor, ela é acolhida e retirada do teu passado. Eu te feri agora. Só que você não vai lembrar da ferida que eu te causei hoje. Você vai lembrar da ferida que te causaram ontem. Se me afeta, se você falou algo, qualquer coisa que possa ter me ofendido, tal, na verdade eu estou conectando isso com alguma lembrança, algum trauma que me feriu muito. Exato. E que eu não para de falar assim, você tá falando o quê? Que eu sou não sei o quê? Né? Porque, por exemplo, se você olhar pra mim e falar assim, eu não gosto dos seus olhos azuis. Sim. E eu não tenho olho azul. Aí eu vou falar, acho que ela não tá enxergando direito. Exato. Eu acho que não sei o quê. Agora, se eu tivesse olhos azuis e a pessoa tivesse falado isso, eu vou falar, mais uma aí, por que ela não gosta e não sei o quê? Igual aquela outra que falou e que me humilhou e que não sei o quê, não é? Exato. Então a gente vai ter uma lembrança de um trauma e que o trauma, ele não tem tempo. Não. Ele não tá no passado. Ele tá no inconsciente fritando o tempo todo. O tempo todo. Eu sempre uso uma expressão que o trauma é como se fosse uma casa sem chave, sem porta. Que entra quem quer, faz o que quer. E você tá na visão de fora. Você enxerga fora. Entra, fazem festa, bagunça, usa os seus talheres, come na sua mesa. É como se o cara do gás for entregar o gás, entrega o gás, não te avisa que chegou. É uma desordem. E quando você pega de novo as chaves da tua casa, você começa a colocar todo mundo no seu lugar. Aqui não é bagunçado assim, não. Aqui não é bagunçado. Tinha horário pra entregar isso, tinha horário pra entregar compra. Olha, isso aqui não é pra você Isso aqui fazer. Não é meu, isso aqui é seu. É seu. Você começa a dar nome aos bois. Você começa a colocar cada pessoa no seu lugar. E isso atribui até mesmo as dependências emocionais, né? Porque uma pessoa que não trata a sua vida emocional desde o início, que eu falo assim, com idade ótima pra começar a fazer terapia com 12 anos, não importa. Meu filho é perfeito. Não. Manda fazer terapia. Não importa. Não importa. Porque talvez o seu filho, ele carrega uma patologia que nem ele entende. Talvez de um distúrbio que você passou. Não, mas eu tô curada hoje, Michele. Não, eu tô bem, eu faço terapia. Hoje eu consigo trazer pro meu filho uma perspectiva diferente. Só que essa é a visão que você vê hoje. Porque talvez a visão que você retratou pra ele, você conseguiu esquecer. Só que ele não. Então aquela criança, ela cresce com a junção errada da vida, só que ela não denota aquele comportamento. Ela não transparece. Mas quando chega na fase adulta, ela vai escolher um relacionamento errado. Ela vai escolher um curso errado. Ela vai escolher uma profissão errada. Ela vai escolher um vício errado. E talvez ela vai olhar pra si e alguém vai culpar ela dizendo, eu dei tudo. Mas eu fiz de tudo por essa criança. Por que ela tem esse comportamento? Na verdade, não é que você fez tudo por ela. Na verdade, você não fez tudo por você. E você criou isso nela. É muito complexo. É lindo, né? Se a gente entender que se todo mundo organizar a sua vida própria, sim, você vai estar causando um bem muito pro seu entorno, que é os seus familiares e tal. Fantástico.
Sim. né? Então, às vezes a gente quer cuidar da vida do outro sem cuidar da nossa própria. Sim. Então, o importante é, eu preciso cuidar da minha vida. Organizar a minha vida e fazer o melhor que eu posso fazer com ela. Exatamente. E eu vou, por exemplo, os meus filhos eu vou estar dando um exemplo, né? Exatamente. E que eles façam o mesmo com as deles, né? Exatamente. Olha, esse papo tá maravilhoso, fantástico. Eu estou, assim, muito feliz de ver alguém que saiu das estatísticas, que tomou as rédeas Sim. da vida, resolveu fazer diferente porque o seu destino já estava traçado. Já. E ela resolveu fazer diferente. Sim. E ela lidar com os conflitos internos todos os dias, com certeza, Sim. com muita fé, com muito Deus, Muito. né? E que seja um exemplo pra gente. Que, às vezes, a gente não está nas estatísticas, mas a gente julga quem está. Fala assim, aquele lá não vai dar em nada, não, Sim. né? Quando é tão melhor a gente olhar e falar assim, ele tem capacidade, ele vai conseguir sair daí, né? Se você puder dar uma forcinha, melhor, Exato. né? Mas creia que a pessoa tem a capacidade, todo mundo tem, todo mundo tem, né? Você é prova disso. Exato. Michele, muito obrigada. Eu que fico muito grata. Eu tô assim, sinceramente, tocada com a sua generosidade de compartilhar isso com a gente. Pessoal, se isso fizer sentido para você ou para alguém que você conhece, curte, compartilha, que alguém com certeza precisa ouvir isso. Muito obrigada pela presença de vocês.